Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 22 do capítulo 17 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. O problema então nos pede o seguinte na letra A. Calcule o pH de uma solução tampão de 0,105 molar em bicarbonato de sódio e 0,125 molar em carbonato de sódio. Eu tenho uma solução na qual estão dissolvidos dois solutos, carbonato e bicarbonato de sódio. Com relação ao carbonato, a concentração é 0,125 mol por litro e com relação ao bicarbonato, a concentração é 0,105 mol por litro. E a letra B, que na verdade é um outro pequeno problema, pede o seguinte: calcule o pH de uma solução formada pela mistura de 65 ml de bicarbonato de sódio 0,2 molar com 75 ml de carbonato de sódio 0,15 molar. É um meio tamponado também, uma solução tampão também, na letra B. Mas enfim, antes de fazermos os cálculos, vamos pensar aí um pouquinho no sistema. Quando eu dissolvo carbonato de sódio em água, eu libero em solução íons carbonato e íon sódio. Os íons carbonato são capazes de ganhar um próton, de receber um próton, atuando, portanto, como base de Bronsted. Ao receber um íon H+, ao receber um próton, o carbonato se converte em bicarbonato. Então, o íon carbonato está se comportando como uma base. Esse é um tampão básico. Então, qual é a base? Seria o carbonato de sódio, especificamente o íon carbonato, mas enfim, o carbonato de sódio. E o sal seria o bicarbonato. Então, nós vamos utilizar a equação no primeiro momento. Como disse, há duas maneiras de se resolver aí essas questões, nós resolveremos das duas maneiras. No primeiro momento, vamos usar a equação de Henderson-Hasselbalch para calcular o pH então aí do tampão. Estamos começando a resolver, utilizando aí a letra A, tá certo? Estamos começando a resolver a questão resolvendo primeiro, a letra A. Mas vamos lá, nós vamos precisar então dos valores de Ka do ácido carbônico, mas especificamente do valor de Ka2, Ácido carbônico perdendo um próton vai formar então, liberar em solução um íon H+ e um íon bicarbonato, e posteriormente o íon bicarbonato perdendo um próton, vai deixar livre em solução o íon carbonato. Então, o íon carbonato é capaz de receber um próton, comporta-se, portanto, como uma base de Bronsted. O tampão que nós temos aí é um tampão básico. A base é o carbonato de sódio e o sal é o bicarbonato de sódio. Mas como nós teremos, então, carbonato recebendo próton, formando bicarbonato, nós precisamos saber qual é o Kb do carbonato. Conforme nós sabemos, em se tratando de um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb igual a Kw. Bom, o Ka2 do ácido carbônico, que é 5,6 vezes 10 a menos 11, é que nos interessa nesse caso. É o segundo processo de ionização. Bicarbonato liberando um próton e carbonato. Nos interessa, no caso, o carbonato atuando como base, carbonato ganhando um próton, formando bicarbonato. Tá certo? Então, em se tratando de um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb igual a Kw, a 25 graus Celsius, Kw igual a 10 a menos 14. Então, o Kb do íon carbonato vai ser igual a 10 a menos 14, que é Kw, dividido pelo Ka2, do ácido carbônico, 5,6 vezes 10 a menos 11. Isso nos dá 1,786 vezes 10 a menos 4 como valor de Ka, com valor de Kb, 1,786 vezes 10 a menos 4 como valor de Kb, para o íon carbonato, e pKb, que é menos o log de Kb, 3,748, então. Tá certo? Vamos precisar desse valor para dar sequência aos cálculos e calcular, então, o pH da solução tampão descrita aí na letra A. Então, como se trata de um tampão básico, nós vamos utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch para calcular o pOH. pOH é igual a pKb mais log concentração do sal sobre concentração da base. O pKb, nós calculamos há pouco,
3,748 mais log. Concentração do sal, que é o bicarbonato de sódio, 0,105 mol por litro, dividido pela concentração da base, que é o carbonato aí de sódio, 0,125 mol por litro é a sua concentração. Isso nos dá um pOH igual a 3,672. Como pH mais pOH igual a 14, 14 menos pOH é igual ao pH. pH, no caso, 10,328 ou 10,33, né? Se quisermos expressar aí com apenas duas casas decimais. Então, calcule o pH, né, de uma solução tampão, assim assado, conforme descrito aí na letra A. O pH desse tampão é 10,33. Agora nós vamos resolver o mesmo problema, né, que está aí na letra A, mas de uma outra forma, tá certo? Bom, o íon bicarbonato, capaz de perder um próton e deixar íons carbonato aí em solução, perfeito? Há um equilíbrio químico aí, e a constante de ionização, né, para essa etapa, né, seria a segunda ionização do ácido carbônico, né? O Ka, conforme nós vimos, é 5,6 vezes 10 a menos 11. Como é que ficaria a expressão da constante, né, para esse equilíbrio? Concentração de íons H+, vezes a concentração de íons carbonato, dividido pela concentração de íons bicarbonato, né? Isso é igual a Ka. Bom, então 5,6 vezes 10 a menos 11, que é Ka, é igual à concentração de H+, vezes a concentração de íons carbonato. De onde vieram esses íons carbonato? Do carbonato de sódio que eu dissolvi na solução. E qual é a concentração? 0,125 mol por litro. Dividido pela concentração de íons bicarbonato. E de onde vieram esses íons bicarbonato? Do bicarbonato de sódio que eu dissolvi na solução. E qual é a concentração? 0,105 mol por litro. Então, nós calculamos assim uma concentração, fazendo a manipulação algébrica necessária, né? Nós calculamos uma concentração de íons H+, igual a 4,704 vezes 10 a menos 11. pH é menos o log da concentração de íons H+, menos o log de 4,704 vezes 10 a menos 11, igual a 10,33. O mesmo valor, né, que havíamos obtido anteriormente utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch, tá certo? Então, o pH do tampão descrito aí na letra A é igual a 10,33. Vamos então agora responder o outro pequeno problema, né, que está na letra B. Para o problema que está na letra B, nós procederemos da mesma maneira, né? Vamos fazer o cálculo do pH desse tampão, desse meio tamponado aí, utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch, né? E depois, então, utilizando aí o valor de Ka para a segunda etapa de ionização do ácido carbônico. Mas, enfim. Então, pOH, vamos calcular o pOH e a partir dele o pH, né? pOH é igual a pKb mais log concentração do sal sobre concentração da base. O pKb, né, que nesse caso aí é menos o log de Kb, né, do íon carbonato, nós calculamos ainda há pouco como sendo 3,748 mais, né? Bom, na solução de bicarbonato de sódio nós temos 65 ml, ou seja, 65 vezes 10 a menos 3 litros, e a concentração é 0,2 molar. Então nós temos 0,013 mol de bicarbonato de sódio, né, que é o sal do nosso tampão. E do carbonato de sódio nós temos 75 ml, ou seja, 75 vezes 10 a menos 3 litros, vezes a concentração molar, vai nos dar o número de mols, né, 0,0113 mol, né, de carbonato de sódio. Você pode ou não levar, bom, esse é o número de mols, né? Evidentemente, quando eu somei 65 ml da solução do bicarbonato com 75 ml da solução do carbonato, né, eu fiquei ao final com 140 ml, ou enfim 0,14 litro. Eu posso dividir cada um desses números de mols por 0,14 para ter as respectivas concentrações molares, né? Mas como ambos, né, bicarbonato e carbonato, após a mistura estarão exatamente na mesma solução, o volume evidentemente é o mesmo, né? Tanto para o sal quanto para a base, né? De forma tal que os volumes se cancelam. Então, melhor trabalhar direto simplesmente com os números de mols, né? Então, o número de mols do sal, bicarbonato, 0,013, dividido pelo número de mols da base, que é o carbonato, 0,0113. Né? Isso nos dá um pOH de 3,81, pH mais pOH é igual a 14, então 14 menos pOH vai ser igual ao pH, que nesse caso é igual a 10,19. Né? Então o pH, né, do tampão
descrito aí na letra B, igual a 10,19. E agora nós vamos fazer o cálculo daquela outra maneira, né? Assim como nós fizemos lá na letra A. O equilíbrio a considerar é o mesmo, né? Bicarbonato, liberando H+, e o íon carbonato, né? A expressão da constante de equilíbrio nós já escrevemos antes, reescrevemos aqui novamente, né? E esse Ka, então, que é o Ka para a segunda etapa de ionização do ácido carbônico, igual a 5,6 vezes 10 a menos 11. Né? Fazendo a manipulação algébrica necessária, nós encontramos então a concentração de íons H+, né? E de novo aí eu utilizei simplesmente o número de mols, né? De cada uma das espécies, carbonato e bicarbonato. Mas você pode dividir pelo volume, né? 0,140 ml, 140 vezes 10 a menos 3, enfim, né? 0,14 litro, né? Enfim, mas como os volumes são iguais, né, para as duas espécies, os volumes vão se cancelar, né? Então, de forma tal que eu coloquei apenas aí o número de mols, né, do carbonato, 0,013, e do bicarbonato, 0,0113. Né? Fazendo os cálculos, a concentração de íons H+ é igual a 6,44 vezes 10 a menos 11, né? pH menos o log da concentração de H+, pH igual a 10,19, né? Conforme nós já havíamos calculado anteriormente. Né? Então, nós podemos ou não, né? Embora se trate aí de um meio tamponado, né? Nós podemos ou não utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch para efetuar os cálculos, e o resultado, conforme vimos, né? Tanto na letra A quanto na letra B, serão exatamente os mesmos. Tá certo? Muito obrigado então, e até o nosso próximo exercício.